começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Nós não sabemos o tempo que durou essa caminhada, e nem o tempo que durou essa explicação de Jesus, mas deve ter sido uma explicação maravilhosa. Meus irmãos, como eu gostaria de estar ali, para ver o próprio Jesus começar pelo Pentateuco, por Moisés, e discorrer sobre todo o Antigo Testamento, todos os textos messiânicos. Está vendo Moisés dizendo isso? É referência ao Messias. Está vendo tal profeta dizer isso? É ao Messias. Hoje a gente que estuda teologia, a gente tem dificuldade às vezes em entender quais são os textos messiânicos, os salmos messiânicos, mas eis aqui o próprio Jesus dando uma aula de Antigo Testamento sobre o Messias que viria. E essa aula deve ter sido tão maravilhosa, que quando Jesus saiu da presença deles, no verso 31, no verso 32, disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? É por isso que o nosso coração estava ardendo, porque era o próprio Jesus que estava falando dele mesmo. Corações ardentes. O seu coração tem ardido pelo quê? Pelo quê? O nosso coração tem ardido pelo quê? O coração das pessoas arde por muitas coisas, não é? Alguns corações ardem por novelas, por filmes, por lutas, UFC e não sei mais o que, por futebol, não é? E as pessoas ficam acordadas, madrugada dentro. O nosso coração tem ardido pelo quê? O coração desses homens ardeu em saber que Cristo estava vivo. Coração de ovelha arde pela palavra, pela palavra. Às vezes, eu não sei aqui, não conheço a igreja, mas eu pastorei uma igreja lá em São Paulo, e às vezes a gente anuncia uma programação com festa, com comida, a igreja enche. Aí a gente anuncia uma programação com oração, a igreja fica vazia. Ou com estudo bíblico e pouca gente vem. O seu coração tem ardido pelo quê? Quais são as coisas que te atraem neste mundo? A palavra é algo que te atrai, o seu coração arde pela palavra. Nós lemos o texto sem combinar, não é? Deus faz essas coisas, de 1 Pedro 2, 1 Pedro 2, verso 2, diz o seguinte: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas. Eu não sei quantos de vocês têm filhos e já tiveram a experiência de ver um recém-nascido chorando por causa de leite, não é? Eu, pela graça de Deus, tenho 2 crianças, está vindo a terceira, e a gente sabe o fôlego que uma criança querendo leite tem. Às vezes quase acorda o quarteirão, não é? E ela não quer lasanha, feijoada, churrasco, ela quer leite. E ela deseja ardentemente o leite. E essa é a comparação que Pedro faz. Nós devemos, tal qual um recém-nascido deseja ardentemente o seu leite, desejar a palavra. Desejar a palavra. Meus irmãos, quantas vezes nós estamos muito interessados em outras coisas e não pela palavra. A minha família é lá do Ceará. Há cearenses aqui, não é? Minha família é lá do Ceará. Meus pais já estão com Cristo, mas toda a família está para lá. Eu nasci em São Paulo. Eu conheci gente lá no Ceará que andava 2 horas para ir para a igreja, para se reunir, para ter aula de escola dominical embaixo de uma árvore. E 2 horas para voltar para casa. Estrutura nenhuma. E aí eu costumo perguntar isso lá na igreja, para os membros, né? Se amanhã Deus, eu vou perguntar aqui como se for lá na igreja. Imagine que amanhã aconteça um terremoto na região e esse templo bonito, amplo, vem abaixo. E aí, sobre os escombros e daquilo que restou, o pastor diga: meus irmãos, domingo que vem não temos onde nos reunir, nós vamos ter que nos reunir na garagem lá do irmãozinho. Você vai estar lá domingo que vem numa garagem, sem estrutura nenhuma? Muito cuidado com a sua resposta. Às vezes o coração das pessoas está na estrutura.
está no conforto, em bancos macios, em instrumentos bonitos, mas não está em Cristo. Há igrejas por aí, há pessoas que saem de igrejas porque o conselho não realiza um mimo qualquer, porque alguma coisa não lhes é permitido. Onde é que está o nosso coração? Está em Cristo ou está no conforto, na estrutura, nas relações sociais, nas amizades? O nosso coração está em Cristo. Se amanhã tudo mais vier abaixo e você só tiver Cristo, você vai continuar servindo a Cristo. Os corações dos discípulos estavam ardentes por Cristo, pela palavra de Cristo, e é por ela que o nosso coração deve arder. Um dos desenhos famosos da época da Reforma Protestante era um coração em chamas, né, numa mão, e Calvino dizendo: o meu coração te ofereço pronta e sinceramente. Um coração ardendo. Coração ardendo é coisa de presbiteriano, é coisa de reformado. O nosso coração deve arder pela palavra de Deus. Nós devemos ter o nosso interesse na palavra, em sermões, em estudos, em livros que falem da palavra e pela própria palavra.